discutir sobre meio ambiente e clima também. Vamos para lá, ao vivo então, conversar com a nossa repórter Soane Guerreiro, que está acompanhando hoje a Cúpula de Líderes. Soane, o dia ontem foi marcado pelo lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é uma das principais iniciativas diplomáticas do Brasil para essa conferência. Conta tudo, boa tarde. Oi, Vitória, boa tarde a você, a quem nos acompanha no Poder Expresso. Sem dúvida, essa é uma grande aposta, ou a principal aposta do governo em relação a essa COP30. Claro, tem vários outros temas importantes, mas esse é considerado uma inovação, não só pelos governos que participaram aqui, participam desse evento, como também por parte de ambientalistas, porque esse fundo não existia, ele é um fundo muito específico, diferentemente daquele fundo mais amplo de mudança climática, aquele de 1 trilhão e 300 bilhões, ele é diferente. Então, esse fundo de florestas tropicais, ele é um fundo que ele vai ser voltado especificamente para países que preservam as florestas. Eles serão, então, remunerados por cada hectare preservado. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que, de fato, eles vão receber ali por esse ambiente, por esse meio ambiente, pelas áreas verdes também que estarão preservadas. E de ontem para hoje tivemos vários avanços em relação ao financiamento desse fundo. Ontem o ministro da Fazenda explicou que não se trata de uma doação, e sim que ele vai funcionar como uma espécie de investimento. Então, os países, vão aportar dinheiro público nesse fundo, mas a iniciativa privada também. E há uma expectativa, inclusive, que a iniciativa privada faça um aporte 4 vezes maior do que os governos de cada país. Até agora, então, temos 5,5 bilhões de dólares que foram, então, já aportados. Ontem tivemos o aporte da Noruega, que foi o maior, de 3 bilhões. Tivemos também o do Brasil, o de Portugal, e também tivemos mais um aporte importante que somou aí esses 5,5 bilhões para o TFFF. Qual é a meta do governo? É alcançar no total de investimento público e privado 125 bilhões de dólares nesse fundo. 25 bilhões viria, então, dos diversos países que fazem parte da cúpula do clima, e o restante viria da iniciativa privada. E a partir do rendimento desse aporte todo, a gente teria ali um percentual que iria voltar para quem financiou, então, esse fundo, e uma parte do rendimento iria justamente para remunerar os países que cuidam, então, das suas florestas. É uma iniciativa inovadora mesmo, não há outro fundo semelhante a esse no mundo, e por isso, então, o Brasil vem tentando cada vez mais conseguir aporte de países. Hoje, o presidente Lula conversou com o primeiro-ministro da Alemanha e ele disse que a Alemanha vai sim fazer um investimento considerável no TFFF, no Fundo de Florestas Tropicais. Só que ele ainda não disse quando. Pode ser que isso aconteça ainda durante a COP30, aqui em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro, mas pode ser que seja depois. Mas ele, de fato, se comprometeu que a Alemanha vai fazer um aporte considerável. Ele disse, então, nessa reunião com o presidente Lula, que o governo alemão está se manifestando sobre alguns pontos. Isso está sendo passado, então, ao ministro de Finanças lá do país. Eles estão fazendo uma avaliação de quanto pode ser investido, aportado nesse fundo, mas que, inclusive, esse anúncio pode acontecer ainda durante a COP30. Lula também está reunido com outros líderes e vai se reunir ainda hoje com outros líderes em reuniões fechadas. Mas nesse segundo dia aqui da Cúpula dos Líderes, tivemos aí uma sessão temática falando sobre transição energética, e o presidente Lula que presidiu, e ele falou sobre vários pontos importantes de destaque também. Nesta sexta-feira, ele falou o seguinte, que o Brasil ele vai explorar petróleo, como a gente já está sabendo, em relação à Foz do Amazonas. Então, ele sugeriu que se crie um fundo a partir dessa exploração do petróleo e que esse fundo ele seja então voltado para essa transição energética.
Lula disse que algumas pessoas, em especial de baixa renda, países em desenvolvimento, ainda são muito dependentes de combustíveis fósseis, como o carvão, como o petróleo, mas que há essa perspectiva de que por meio, inclusive, da exploração de combustíveis fósseis, como o petróleo, se possa garantir recursos para fazer essa transição, para que o mundo fique menos dependente de combustíveis fósseis e tenha aí mais recursos disponíveis para investir em energia renovável, em energia limpa, que não polui o meio ambiente e, consequentemente, não aquece mais o nosso ambiente, trazendo esses desastres naturais que a gente tem visto com maior frequência, em especial nos últimos tempos. Então, ainda hoje está prevista uma nova sessão temática, dessa vez para falar pelos 10 anos do Acordo de Paris, que foi um acordo histórico, que ele justamente limitou ali pela primeira vez, né, essa questão da temperatura mundial, trabalhou para limitar esse aumento da temperatura do globo como um todo. Por isso que hoje a gente fala muito desse aumento de 1,5 grau, de até 2 graus, quais são os efeitos disso no meio ambiente. Então a gente vai ter também uma sessão temática sobre o Acordo de Paris. Vitória. Sônia, eu queria até que você acompanhasse com a gente. Nós separamos um trechinho dessa fala de Lula que você comentou a respeito da transição energética e também esse anúncio, né, que o Brasil vai criar um fundo para financiar o enfrentamento da mudança climática e promover justiça do clima, financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. Separamos um trechinho do discurso de Luiz Inácio Lula da Silva hoje pela manhã e eu vou te convidar para acompanhar com a gente, Soé. Um processo justo, ordenado e equitativo de afastamento dos combustíveis fósseis demanda o acesso à tecnologia de financiamento para os países do sul global. Há espaço para explorar mecanismos inovadores de troca de dívida por financiamento da iniciativa de mitigação climática e transição energética. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. É impossível discutir a transição energética sem falar dos minerais críticos essenciais para a confecção de baterias, painéis solares e sistemas de energia. Para gerar emprego e renda e gozar de segurança energética, os países em desenvolvimento precisam participar de todas as etapas dessa cadeia global de valor. Joane, você comentou também outros pontos, né, que o presidente Lula tratou nesse discurso. Eu queria perguntar para você, porque tem um outro caso agora também a respeito da COP30, mas um caso de polícia mesmo, porque a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar suposta ameaça de uma facção criminosa a uma subestação de energia do Pará, justamente neste período, né, de COP30. Exatamente, Vitória. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele confirmou ao SBT News que esse inquérito foi aberto na última terça-feira, depois que eles souberam, então, de uma situação de 2 homens que foram em motocicletas até essa subestação de energia aqui do Pará, que justamente está abastecendo esse complexo enorme aqui, que é o Parque da Cidade, que está recebendo tanto a cúpula de líderes, que vai receber a COP30, então são 500 mil metros quadrados de espaço, então, que claro, necessitam aí de energia e essa subestação, ela abastece justamente essa área em que nós estamos. Então, esses homens chegaram nessas motocicletas dizendo que uma obra que estava acontecendo nessa subestação deveria ser paralisada, com esse intuito, inclusive, de prejudicar os trabalhos aqui na COP30. Bom, a Polícia Federal informou que abriu o inquérito, como você bem falou, e está investigando. Não sabe dizer se foi o caso isolado ou se realmente esses indivíduos estão ligados à facção criminosa Comando Vermelho. Isso está sendo avaliado, está sendo investigado tanto pela Polícia Federal em parceria com a polícia aqui do estado do Pará. O fato é que o caso foi controlado e que, pelo menos até esse momento,
não há indício de que isso vá atrapalhar os trabalhos aqui da COP30. E ainda falando aqui da COP30, ontem mostramos também lá do centro de mídia um pouco como é que estava a situação, mas aqui também, aqui fora, hoje tivemos muito trabalho das equipes, algumas estruturas não estavam finalizadas, inclusive há uma previsão de que essa área aqui, esse tablado que a gente está vendo aqui atrás de mim, ele seja retirado na semana que vem, essa área fique aberta, então muita coisa ainda vai acontecer aqui no final de semana, inclusive sábado e domingo. Esse complexo estará fechado justamente para esses últimos ajustes, para receber então as delegações da COP30, a sociedade civil. Vai ter uma área também aberta para que a população possa acompanhar pavilhões e programações aqui dentro do Parque da Cidade. Então, muita coisa vai acontecer de fato aí nos próximos dias, até que na segunda-feira tudo esteja acertado. Inclusive, o secretário extraordinário da COP30, ele afirmou hoje que 160 delegações já conseguiram hospedagens, mas 30 ainda estão negociando essas hospedagens. Então, muita coisa vai acontecer de fato até a abertura da Conferência do Clima, né, da ONU, a partir de segunda-feira, Vitória. Curiosidade de bastidor mesmo, eu quero te perguntar. Claro, você ralando aí o dia inteiro, precisa tomar uma água, comer alguma coisinha. E eu vi nas redes sociais que os preços aí estão um pouco salgados, não tá mole não. Que a água tá custando R$25, brigadeiro a R$20. Me conta, é isso mesmo? Então, olha, eu como parte da imprensa tive até acesso ali à água que eles estão oferecendo. Também vi alguns filtros, então confesso que não precisei comprar água, mas de fato alguns lanches, algumas comidas estão com um preço um pouquinho salgado. Mas assim, vale destacar também, né, Vicky, que a gente está em um evento internacional, então acaba que isso costuma acontecer também, né? Embora a gente esteja aqui e inclusive alguns pratos típicos estejam aí acima da média de preço, a gente sabe que evento internacional acaba acontecendo muito isso também. Isso não é o caso isolado aqui da COP30 em Belém, mas de fato é importante as pessoas se prepararem, não virem para cá com muita fome, porque se precisar realmente de um suporte importante aí de alimentação aqui, vai ter que preparar o bolso, se preparar psicologicamente também, porque vai pagar um preço, sem dúvida, mais alto do que se você for para outros locais aqui perto, inclusive do Parque da Cidade. O pessoal tá cobrando em dólar, né? Quando a gente viaja, a frase mais comum é: quem converte não se diverte. Mas imagina estar aqui no Brasil e pagar uma água R$25, um brigadeiro, Suane Guerreiro, R$20, não dá, né? Exato, Vitória, tem que se preparar mesmo, saber que de fato os preços estão acima do que é comercializado por aí e já saber que se for comer aqui, de fato, ó, o bolso vai chorar um pouco. Suane Guerreiro, muito obrigada pelas informações, pelos bastidores, diretamente de Belém, no Pará, dando todas as informações a respeito da COP30, essa pré-COP, né? COP começa mesmo na próxima segunda-feira. Obrigada, Suane, bom trabalho. Ficamos à disposição, qualquer coisa, qualquer novidade, a gente volta com vocês. Obrigada.